Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Clube do Remo bateu novamente a Tuna Luz Brasileira, agora por 2-0. Partida disputada ontem no Mangueirão, está classificado para a grande final do Campeonato Paraense 2024. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar como se deu esse triunfo do Leão sobre a Águia Guerreira do Souza. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Peço a todos que não são inscritos no canal a se inscreverem, deixarem seu like, acionar as notificações e comentarem. Podem comentar à vontade, discordando de mim, concordando, deixando a opinião de vocês, porque aqui é um canal que analisa o futebol paraense. Eu não sou dono da verdade e sempre aprendo com vários comentários de vocês que me fazem até refletir sobre o que eu falei no vídeo. Então, se inscreva no canal gostando, deixe seu like, comentem e sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. Que é claro, vamos abordar essa classificação do Clube do Remo sobre a Tuna Luz Brasileira. O Remo está na final, agora para pegar o Paysandu, na grande finalíssima do Campeonato Paraense. Antes, eu vou pedir a atenção de vocês um minuto, só para fortalecer qual que é a ideia da proposta do canal fazer isso. Hoje o público eu acho que é mais voltado para a torcida do Remo. Próximo vídeo do Paysandu eu vou falar também a respeito disso, mas é sempre bom esclarecer. Muitos comentários positivos nos últimos vídeos e muita gente falando: o vídeo podia ser um pouco mais curto, dê a notícia logo, alguma coisa do tipo. Como eu recebo alguns comentários, eu entendo perfeitamente, não tem problema nenhum receber esse tipo de comentário. Fico chateado, longe disso, sou um cara bem tranquilo, não tem problema nenhum. Mas é bom esclarecer qual que é o intuito do canal. O canal é falar sobre analisar o futebol paraense. A proposta é analisar o futebol paraense como no vídeo de hoje. Vamos analisar a classificação do Remo. Não tem como, eu não consigo fazer um vídeo de 5 minutos fazendo análise coletiva da partida, análise individual dos jogadores, de praticamente 22 jogadores, que eu vou trazer aqui o campinho tanto da Tuna quanto do Remo, ou seja, fazer um vídeo em 5 minutos. Não tem como. Então o vídeo é um pouquinho mais longo, mas essa é a proposta do canal. A proposta é analisar o futebol paraense de acordo com a minha opinião. Que eu também não sou o dono da verdade, por isso que eu falo, comentem também, às vezes em vídeo eu peço a ajuda de vocês, quando eu tenho dúvida de alguma coisa, não tem problema nenhum em reconhecer isso, entendeu? Então vocês comentem também, que eu sempre interajo com vocês nos comentários. A gente, você podia fazer um canal de notícias, aí seria mais rápido. Não, a ideia do canal também não é ser de notícias. Porque, por exemplo, eu analisei todas as contratações do Clube do Remo na temporada, do Paysandu e do Clube do Remo, mas esse vídeo é voltado mais para o Clube do Remo. Eu analisei todas as contratações do Clube do Remo na temporada. E a ideia não é chegar aqui e falar, o Remo contratou o Thales. Não, porque isso vocês têm informação nas redes sociais do clube, no ge.com, na Rádio Clube, na Marajoara, nas rádios, no site, nos grandes meios de comunicação, entendeu? Então isso aí você vai ter. A ideia aqui é analisar o jogador. E eu não posso analisar também de maneira rápida, que eu vou admitir para vocês. O Remo, por exemplo, contratou o Thales, eu não posso chegar e falar, olha, o Remo contratou o Thales, ele fez 17 jogos ano passado pelo São José, lá do Rio Grande do Sul. E aí, o que significa? Não significa nada. A gente tem que analisar o jogador. E eu não conhecia o Thales muito bem. Então, assim, eu tenho que reconhecer isso, não tem problema nenhum reconhecer. Eu não posso fazer um vídeo analisando um jogador se eu não pesquisei sobre o jogador. Então, o que acontece? O Remo contrata o jogador, eu faço um estudo do mercado, um estudo realmente de campo do jogador, como é que ele foi nas 2 ou 3 temporadas passadas, como é que atuou, como gosta de atuar, as características. E isso exige uma pesquisa. Não posso só chegar e falar que contratou o Thales, ele foi titular no São José e acabou. Porque isso eu acho que não acrescenta muito. Isso aí não significa nada. Só dando um exemplo, né? Mas isso dos demais jogadores. É isso, foi rapidamente só essa observação aqui, então não vamos alongar muito com essa questão também. Vamos para o tema do jogo, porque é o tema do vídeo, e só foi o esclarecimento a respeito da proposta do canal. Qual que é a proposta? Vamos lá! Clube do Remo 2, Tuna Luz Brasileira 0. Não gostei da partida do Clube do Remo, e dessa vez eu não gostei nem do segundo tempo. César, mas o Clube do Remo fez 2 gols. Fez 2 gols porque sim, teve competência de matar a partida quando a Tuna Luso foi toda para o ataque e se destruturou defensivamente, o que era normal. A gente tem que trabalhar a Tuna Luso brasileira também nesse vídeo, porque é extremamente importante, mas a Tuna foi para cima, tanto é que aos 30 minutos do segundo tempo, o Iago já queria, no escanteio, já queria para frente, para a área, para cabecear. Então a Tuna estava na frente, estava desesperada, e o Clube do Remo soube aproveitar esse lance de estruturação, principalmente no segundo gol do Jaderson, uma bela jogada do Remo que nós vamos tratar aqui, e venceu a partida e mereceu a classificação. A Tuna, em muitos momentos, nos 2 jogos, foi o melhor clube do Remo. Mas o Remo foi mais objetivo e conseguiu concluir melhores jogadas e mereceu a classificação. Isso aí eu não vou colocar em dúvida também. Só que eu não gostei nem do segundo tempo. No jogo lá em Manaus e no jogo do primeiro jogo contra a Tuna, eu não gostei só do primeiro tempo. O Remo fez um bom segundo tempo nas 2 partidas, mas
Hoje não. E essa questão do primeiro tempo, 3 partidas seguidas não fazendo um bom primeiro tempo, na verdade, na minha opinião, não fazendo nenhum razoável primeiro tempo, é muito preocupante. A partida tem 90 minutos. E o Remo joga praticamente no lixo 45 minutos. Ou seja, ele praticamente dá chance para o adversário matar o jogo durante 45 minutos. Fala, ó, adversário, agora durante 45 minutos, você que vai mandar no jogo. E é isso que praticamente que aconteceu nesses jogos. No jogo de hoje, o meio-campo da Tuna Luz Brasileira engoliu o meio-campo do Remo. Que praticamente o único marcador que tinha é o Jaderson. Que eu vou entrar na questão do Jaderson, que eu acho muito interessante a gente analisar o Jaderson aqui, por isso que eu falo, o vídeo não tem como fazer 25 minutos, em 5 minutos apenas, não tem como. Então a gente tem que analisar realmente a questão do Jaderson, porque é uma questão bem interessante. Mas o primeiro tempo somente, a Tuna dominou o meio-campo. O meio-campo da Tuna Luz dominou. O Germano comandou aquele meio-campo, um bom meio-campista esse Germano da Tuna Luz Brasileira, muito bom meio-campista. E dominou. A Tuna teve 64% de posse de bola, 64%. O Remo pegou sim um time mais limitado que o dele, que a Tuna é mais limitada que o clube do Remo, sem dúvida, tem menos individualidades. O Remo jogou em casa com apoio da torcida e teve 36% só de posse de bola, contra 64% da Tuna. A Tuna finalizou mais, não criou uma grande chance, não foi aquele massacre, criando grande chance, Rangel fazendo defesas maravilhosas, não foi isso que aconteceu durante o primeiro tempo, mas a Tuna finalizou mais e teve, por exemplo, 3 escanteios, buscando mais as jogadas em linha de fundo também, contra 0 do clube do Remo. Ou seja, a Tuna foi melhor que o clube do Remo no primeiro tempo. Então foi um primeiro tempo muito apático da equipe do clube do Remo, um meio-campo totalmente envolvido, faltou apoio dos laterais, tanto o Natan, que eu gosto do Natan, tenho gostado dele na parte ofensiva, hoje eu não gostei, tanto o Natan quanto o Thales bem abaixo na parte de criação, com o Ribamar extremamente isolado, quando ele não está isolado ele vai pela ponta e fica isolado, Kelvin que entrou e o Marco Antônio, que foram os pontas titulares, não fizeram uma grande partida, assim como o Silas por muito tempo se omitiu praticamente do jogo, não participou da partida. E o que acontece? O problema do clube do Remo não foi só em relação, por exemplo, muitos lances o Kelvin, por exemplo, pegava a bola e ia sozinho com a bola. Muita gente chamava de fominha e tal. Não discordo. Posso até concordar, o Jean Porã também no lance do segundo tempo, quando ele entrou, ele foi partir para a individualidade, não venceu a jogada. Eu não discordo. Mas observe uma coisa. O Remo, no primeiro tempo, principalmente, estava muito descompactado. Não tinha aproximação de jogadores. Muitas vezes o jogador do Remo pegava a bola, não tinha ninguém próximo para trabalhar na jogada. Então, a Tuna conseguiu sim, mesmo sendo uma equipe mais limitada, tecnicamente, conseguiu envolver o clube do Remo nesse sentido. Não de massacre, de chutar muito, finalizar, o Rangel fazer milagres, não. Mas em sentido de controlar, principalmente, as ações do meio-campo, a Tuna conseguiu. A Tuna teve muito mais poste de bola. E é curioso que essa escalação do clube do Remo é uma escalação para trabalhar com a bola, porque se você for ver, tem o Jaderson volante, que na verdade é atacante, mas está jogando como volante, tem o Pavani, que é meia, tem o Silas e tem os 3 atacantes. Então era para um time ter mais a bola para trabalhar a bola. Só que é um time que entrou no primeiro tempo, que na teoria é um time de toque de bola, que não teve a bola. Então esse foi um dos grandes problemas do clube do Remo, não só no primeiro tempo, mas no segundo tempo. No segundo tempo, passou para mim, aí eu quero a opinião de vocês, como sempre, como eu disse, eu não sou dono da verdade, mas passou a impressão, os 5 minutos do clube do Remo, bom. Falou, agora vai desencantar, como foi nos outros 2 jogos. Mas depois não. O Remo também, para mim, não fez um bom segundo tempo. O Remo foi dominado em certo momento com a Tuna Luz Brasileira, e por pouco a Tuna Luz Brasileira viveu uns 15 minutos de pressão, aí sim, uma pressão mais forte, que se faz o gol, provavelmente a Tuna ia retrancar, e o Remo não posso falar que não faria o gol, poderia fazer, mas não faria daquela maneira que fez os 2 gols, porque com uma Tuna mais exposta, porque a Tuna não estaria exposta. E a Tuna tem uma dificuldade em relação ao plantel, em relação ao banco de reserva, porque o 11 inicial da Tuna, tirando um jogador ou outro que é um pouquinho mais abaixo, é um bom 11 inicial. Tem uma zaga que eu gosto, tem de laterais, principalmente o Wander na lateral direita que eu gosto, tem o Renan, um bom meio campista, tem o Thiago Bagagem que complementa ele na marcação, tem o Germano que, particular jogada, para mim, foi um dos grandes destaques hoje da partida, junto com o Jaderson do clube do Remo e junto com o Gabriel Furtado. Eu vou trazer individualidades aqui, a gente tem que falar do Gabriel Furtado também. Então, assim, foi realmente um clube do Remo que hoje não foi bem. Como eu disse, faltou muita aproximação. As substituições, muitas delas não surtiram efeitos, alguns jogadores mais apagados,
O clube do Remo teve mérito, sim, em fazer os seus 2 gols, porque aí sim foi jogadas bem trabalhadas, se matou a Tuna Lúcia brasileira. Mas do jogo, se a Tuna Lúcia brasileira tivesse feito aquele 1x0, ia se retrancar, ia ser um jogo complicado. Muito complicado para o clube do Remo. De maneira geral, é sempre difícil você analisar essa partida, porque é sempre o cenário mais difícil para mim comentar um jogo fazer análise do jogo quando o time consegue o objetivo. Como o Remo, ele conseguiu o objetivo, e como eu disse aqui, mereceu essa classificação porque conseguiu concluir melhor em gol e fez o gol. Por mais que nos 180 minutos, alguma parte dele, ou boa parte dele, a Tuna foi até superior. Mas o Remo concluiu melhor e mereceu a classificação. Mas é sempre difícil você analisar fazendo essas críticas, no meu ver, construtivas. Porque o clube do Remo, hoje, novamente, eu não gostei, e aqui eu apontei algumas questões. Antes da gente entrar no campinho, eu já vou entrar aqui no campinho. Pavani, eu vou falar aqui no campinho, mas vamos falar agora olhando para vocês aqui na tela mesmo, sem colocar o campinho. Não dá, para mim, o Pavani continuar como segundo volante. Não dá. Ele não tem senso de marcação, ele tem dificuldade naquele setor de campo. Eu não vejo ele fazendo aquela progressão, uma transição ofensiva com passe de qualidade, porque ele é o meia, poderia até ser, mas não está saindo dessa maneira. Ele, como eu disse, ele foi engolido praticamente no primeiro tempo pro meio campo da Tuna Lúcia brasileira, lento. Então, assim, o Pavani, para mim, joga de meia. Vamos ver como é que ele é meia. Porque quando ele atuou como meia no Campeonato Paraense, ele foi bem. Praticamente a única partida que ele atuou como meia, que depois ele lesionou e agora tá trabalhando como volante. E hoje ele foi o segundo volante. Um meio campo muito exposto do clube do Remo, diga-se de passagem. Se a Tuna tivesse alguma outra individualidade maior, a mais no lugar do Germano ou do Gabriel Furtado, além dos dois, poderia complicar o clube do Remo. Então, um meio campo exposto, que o Pavani, para mim, não funcionou novamente como segundo volante. Então, é algo a se reparar também, essa questão de volância do clube do Remo. O Silas hoje, para mim, também meio apagado. Enfim, vamos agora para tratar das individualidades. É bom a gente tratar das individualidades trazendo aqui o campinho. E eu vou fazer também uma abordagem tática dos dois times em campo e falar também de alguns pontos positivos, como do clube do Remo, do Jadson. A gente tem que falar do Jadson, como eu disse nesse vídeo, e é uma análise que a gente tem que refletir a respeito desse jogador. Vamos lá. Vamos pro campinho. Começar o campinho da Tuna Lúcia brasileira. A Tuna foi Iago no gol, fez 2 grandes defesas, um bom goleiro, o Iago. Eu vou fazer aqui no canal a seleção do Campeonato Paraense, 2 seleções. Uma sem Remo e Paysandu, que são os 2 finalistas, e a outra com Remo e Paysandu. Então vão ser 2 seleções que eu vou fazer aqui mais pra frente aqui no canal. Na linha defensiva, Vander, Dedé, Marlon e Wesley. Gostei da linha defensiva da Tuna Lúcia brasileira, principalmente da questão o Vander que parece que quebrou o braço no final do jogo e vai desfalcar a Tuna, se isso realmente aconteceu, pro restante da temporada, né, que seria a Copa Grão-Pará. Vai ser um desfalque importante, que é um lateral que avança bem. Dedé e Marlon, gosto dessa zaga da Tuna Lúcia brasileira. No meio campo, Renan, Thiago e Germano. Como eu disse aqui, o Germano foi praticamente absoluto no meio campo hoje. Jogou muita bola, Germano. Que baita contratação que a Tuna Lúcia brasileira fez. Eu tenho uma pena da Tuna Lúcia não estar na Série D esse ano. Porque de todas as participações que fez nesses últimos anos da Série D, esse é o melhor time da Tuna Lúcia brasileira para disputar a Série D. E talvez o time mais bem treinado também. Porque taticamente, a Tuna Lúcia brasileira, para mim, talvez seja o time melhor treinado taticamente nesse Campeonato Paraense. Ou um dos melhores. Por quê? Mesmo com as limitações que a gente já citou aqui, o Júlio César Nunes faz um grande trabalho à frente da Tuna Lúcia brasileira. Ele sabe extrair o melhor dos seus jogadores, mesmo tendo algumas limitações, mesmo tendo algumas dificuldades no banco de reservas. A Tuna tem um padrão de jogo, a Tuna só desorganizou no segundo tempo, porque teve que partir para cima num abafo para tentar fazer um gol e levar para os pênaltis. Aí se desorganizou realmente, o Remo soube aproveitar e teve méritos para aproveitar. Mas taticamente, esse time da Tuna Lúcia brasileira é muito legal de se ver, muito bom mesmo, e dá para tirar muita coisa disso. No ataque, o Jaime Chula e o Gabriel Furtado. O Jaime Chula abaixo no jogo de hoje. O Gabriel Furtado é aquele jogador que eu já disse aqui. Para mim é uma joia do futebol paraense. Ele precisa ir urgentemente para um time de outra estrutura do futebol brasileiro que seja, porque ele precisa ser melhor lapidado, ele precisa ser melhor trabalhado, ele tem que sair ele vai sair da Tuna, né? Que a Tuna vai acabar agora, depois da Copa Grão-Pará, as suas atividades profissionais durante o ano 2024. Vai voltar só ano que vem. Então, é a chance dele ir para um outro clube com maior estrutura, e eu torço muito por ele, porque ele tem muita qualidade.
É um garoto que tem muita qualidade, que precisa ser melhor trabalhado realmente no clube de uma outra estrutura. E fica aqui a dica pro Clube do Remo. Porque tem atacante aí no Clube do Remo nesse plantel que fica atrás do Gabriel Furtado, eu posso dizer isso tranquilamente. O Gabriel Furtado, eu não sei quanto ganha, eu não sei quanto outro atacante do Clube do Remo ganha, mas ele ia render bem mais e por um preço realmente mais acessível. Vamos pro campinho agora do Clube do Remo. Com o Rangel no gol. O Rangel no gol saiu 2 vezes mal do gol, deu um susto na torcida do Clube do Remo, mas depois conseguiu se redimir com algumas outras defesas, então uma partida ok do Rangel. Na linha defensiva, Thales Bispo, Jonilson e Natan. Os laterais do Clube do Remo eu não gostei, de nenhum dos dois, os dois apoiando muito pouco o Thales e o Natan, então foi uma partida abaixo, um desempenho abaixo do que eu esperava dos dois laterais, ou do que eu não esperava, mas do que eles tinham que fazer, pelo menos em campo. Bispo e Jonilson na zaga. A zaga do Clube do Remo esteve bem, não esteve... A Tuna conseguiu atacar com mais perigo no segundo tempo, mas na primeira parte, quando tentou atacar, o Bispo e Jonilson estiveram bem. É lógico que para mim não é a zaga titular do Clube do Remo por essa temporada. Mas na partida de hoje, até não, os dois estiveram sim bem. Vamos pro meio campo. Jaderson, Pavani e Silas. O Pavani, eu falei aqui, para mim não tem mais condições de jogar como segundo volante, ele tem que jogar com meia, a gente tem que testar ele como meia para ver se vai servir. Hoje, uma partida muito ruim para mim do Pavani, sem dinamismo no meio campo, faltando senso de marcação, não gostei. O Silas, para mim, também apagado, não gostei da participação do Silas nessa partida. O Pavani depois ele é substituído pelo Henrique. O Silas é substituído pelo Pedro Vitor. Quase um ano parado, né? Bom a gente ver um jogador quase um ano parado, voltando, uma lesão grave, voltando a jogar bola. E entrou bem, ele dá uma bela assistência pro Jaderson, né? Assim, é muito cedo, não tem como a gente falar algo, ele vai ser útil pro Remo ou não. Eu acho que vai ser, mas é muito cedo pra gente falar isso. Mas ele entrou bem, foi legal de vê-lo jogar depois de quase um ano. Parabéns pra ele, dando a volta por cima, entrando bem. Poucos minutos, como tinha que ser mesmo, porque enfim, tá voltando agora. Ele entrou já com o jogo resolvido, a classificação já garantida para o Clube do Remo, é muito legal e dá um belo passo para o Jaderson. Aí o Jaderson, vamos completar esse meio campo. O Jaderson a gente tem que falar dele, né? Porque o Jaderson, ele não é volante, ele é atacante, ele é ponta esquerda. E desde a época do Catalá ele é colocado como volante. E eu reconheço aqui que sempre fiquei com o pé atrás em relação ao Jaderson como volante. Com o tempo, com o passar dos jogos, eu fui mudando um pouco a minha opinião. Foi melhorando um pouco, melhorando aqui, melhorando ali. E hoje é uma opinião que eu tenho bem positiva do Jaderson. E lógico que ele tem que evoluir algumas questões se ele continuar jogando como volante. Que o Remo, para mim, tem que contratar volante. Não pode depender praticamente dele ou do Henrique, contratou o João agora, mas você precisa de volantes realmente com qualidade. O meio-campo hoje foi expulso do Clube do Remo, não por culpa dele, mas ele foi praticamente o único marcador do meio-campo do Clube do Remo. Mas o Jaderson, ele vem crescendo nas suas partidas. Sem dúvida, é um dos jogadores que mais corre no Clube do Remo, tenta desarmar, vai para lateral, vai para o meio, dá carrinho. Às vezes ainda falta um pouco mais de sentido de marcação, de sentido de espaço de campo para ele fazer uma transição defensiva um pouco mais de qualidade, como eu disse, que não é a dele. Mas é um jogador que para mim ele vem se destacando. Ele vem começando inclusive muitas jogadas no início da transição ofensiva do Clube do Remo, vem saindo dos pés dele. Então hoje é um jogador do Clube do Remo, por mais que não seja volante, é um jogador muito importante nesse meio campo, porque o Remo ainda não encontrou. O Henrique é uma grata revelação para o Clube do Remo, fez 2 jogos ruins, ok, os 2 últimos jogos dele não foram bons, mas ele é um garoto e eu acho que ele vai aprender, e com certeza vai aprender, é um jogador que pode ser útil. O Renato Alves já não tanto, né? O Renato Alves bem abaixo, ou seja, o Remo precisa investir em qualidade nessa questão de volância, mas o Jaderson, a minha percepção dele é bem bacana hoje. E ele sai na cara do goleiro, né? Ele dá realmente uma de atacante no segundo gol, ele finaliza bem, faz o gol. Então, uma percepção bem legal do Jaderson. Quem sabe o Jaderson, agora fazer até uma brincadeira, uma comparação, não vira um Felipe Melo, um Cleison da vida. Felipe Melo começou como atacante no Flamengo. Não sei se da época de vocês, de alguns que estão vendo, de 2003, enfim, aqui no canal tem o público de todas as idades, assim que tem que ser. Mas ele começou como atacante no Flamengo, aí foi recuando, e quando foi pro Cruzeiro ele foi meio campo, aí depois foi meia, depois foi volante, e agora ele é zagueiro. O Cleison também, o Cleison foi um jogador muito bom, meio campista do futebol brasileiro na década de 90, início dos anos 2000, que também começou como atacante e terminou como volante. Terminou não, no meio da carreira ele já era volante.
Quem sabe isso não acontece com o Jaderson também, é lógico, é só uma brincadeira, uma comparação, mas o Jaderson tenho gostado de ver, porque se tem um cara que tá dando raça e vontade, sangue correndo nesse time do Clube do Remo, tem outros também, mas o Jaderson é um desses caras, mesmo não jogando na posição de origem dele. No ataque, Kelvin, Marco Antônio e Ribamar. O Kelvin depois é substituído pelo Ronald, que dá uma bela assistência para o Ítalo. O Ronald entrou bem na partida novamente, outra partida que ele entra bem no segundo tempo. O Kelvin abaixo. Esse trio ofensivo não funcionou na primeira etapa, mas é como eu disse, muitas vezes o Kelvin tentava participar do jogo, perdia a bola, ia para uma individualidade, muita gente chama ele de fominha, mas não tinha uma aproximação também de qualidade. Então o Remo sofreu nessa questão de compactação dos blocos e aproximação dos jogadores da frente. O Remo sofreu isso também na partida. Saiu o Marco Antônio, que acabou sendo expulso, vai ser desfalque no primeiro jogo da final do Campeonato Paraense. Eu tô gravando esse vídeo já um pouco depois, né, que aconteceu a partida. Na transmissão da TV Cultura falaram que ele brincou com o jogador da Tuna, e o juiz não entendeu, acabou expulsando ele. Aí também já peguei na rádio falando que ele se meteu naquela confusão lá com o jogador, o Thiago Bagagem foi expulso, acabou sendo expulso. Enfim, a gente tem que apurar para ver que realmente aconteceu, mas não era para ele ser expulso, né? O jogador da Tuna agrediu o jogador do Clube do Remo, agrediu, o jogador da Tuna foi expulso, acabou. Não tem ninguém se meter. Entendeu? Ninguém se meter. Se o adversário agrediu o seu jogador do seu time, ele é expulso e acabou. Não tem que tirar satisfação, tirar bronca. Pode acontecer isso que aconteceu. Não sei qual foi a ação do Marco Antônio, vou procurar saber, mas são essas as opções que tem, que deram pra gente da TV Cultura e também da rádio, duas versões diferentes por fato. O Ítalo substituiu o Ribamar e o Ítalo fazendo gol de novo, né? Entrando na partida, fazendo gol de novo. Vocês sabem que aqui, minha opinião, ele é o melhor finalizador do Clube do Remo, como centroavante, não se compara, teve a chance de fazer gol, acabou fazendo gol, ou seja, esse trio ofensivo do Clube do Remo, Kelvin, Marco Antônio e Ribamar, não funcionaram. No segundo tempo, terminaram a partida com Ronald, Chaporã e Ítalo, Ronald bem, Ítalo bem e Chaporã mais abaixo. Não gostei novamente da atuação do Chaporã. É isso, amigos. Clube do Remo e Paysandu, a grande final do Campeonato Paraense, assim como vai ser também a semifinal da Copa Verde. Aqui no canal eu vou trazer agora, ao longo dessa semana, nos próximos 2 dias, análise individual, particular, tanto do Clube do Remo quanto do Paysandu, sobre esse clássico. E esse clássico, quarta-feira, vai ser o primeiro dessa sessão de clássico. A gente sabe o quanto pesa o repar. E imagina, 2 repasses decisivos na Copa Verde semifinal e 2 repasses na grande final do Campeonato Paraense. Ou seja, o Clube do Remo, que o vídeo hoje é voltado para o Clube do Remo, agora vai ter que jogar bola. Porque se não jogar bola, vai complicar. Mas o repar é um outro ambiente, eu acho que os jogadores também vão entrar com outra determinação, vai ter mais consciência desse peso que é esses jogos contra o Paysandu. Então vão ser 4 clássicos fantásticos, que aqui vai ter cobertura tanto da prévia do jogo, como também a análise desses 4 repasses. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo.